Estamos aqui para apresentar o programa O Cérebro Imobiliário e a nossa convidada de hoje é a Daniele Delago, corretora de imóveis que tem uma trajetória linda de reconstrução de carreira e com certeza isso vai mexer com o seu cérebro. Dani, conta para nós um pouquinho dessa tua trajetória. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, fiquei muito feliz de estar aqui. A minha trajetória profissional foi basicamente na indústria automobilística, onde eu trabalhei por quase 19 anos. Eu sou formada em administração, tenho especializações em gestão de negócios, em gestão de projetos, e a minha migração, a minha transição, digamos assim, para o mercado imobiliário foi ali um pouquinho antes da pandemia, onde foi levada em análise assim diversos fatores, principalmente a questão da qualidade de vida, poder ficar mais com meus filhos, com a minha família. E nessa transição, qual que foi o seu maior desafio dentro do mercado imobiliário? Porque em 5 anos você já construiu uma carreira internacional, inclusive. Conta para nós um pouquinho como que a Dani se sente. Eu nunca tive uma admiração pelo mercado imobiliário. Eu me encontrei realmente, não me vejo fazendo outra coisa, mas foi meio sem querer. Eu tenho um amigo, um compadre, inclusive comecei a trabalhar com ele, foi meu início na imobiliária dele, e eu sempre indicava. Então eu acabava indicando alguns clientes, ele me chamava e falava, você tem perfil, você tem que trabalhar com isso, e eu falava, não, isso não é para mim. E ele sempre me incentivou, sempre buscou e falava, você tem esse perfil, você gosta. E eu, infelizmente, antes de entrar no mercado imobiliário, eu tive experiências ruins com corretores, porque eu resolvi investir, né, em comprar imóvel para poder ter rentabilidade de aluguel. E eu tenho na minha família corretores, meu pai é corretor, meu irmão. E eu realmente não me imaginava e não admirava, né? E aí foi na pandemia, naquela questão justamente de tentar migrar, fazer algo novo, diferente, acabou que eu falei, eu vou tentar, né? Vou tentar e eu não consigo começar uma coisa sem entrar de cabeça. Então eu comecei, já fiz o curso de TTI, de preparação e dali não parei mais. Só segui. Eu brincava que eu iria trabalhar menos, ficar mais com meus filhos, mal sabia eu que eu ia trabalhar muito mais. Realmente a gente tem uma dedicação, um tempo, a conciliação ali, a rotina é bem desafiadora, mas é muito gratificante, é realmente assim, muito, muito gostoso. Como eu disse, eu não consigo me ver fazendo outra coisa. E hoje, né, com todo esse seu crescimento, como que você consegue lidar com toda essa dinâmica? Mãe, profissional, como que você equilibra emocionalmente tudo isso na sua carreira? A gente realmente tem que fazer malabarismos, mas assim, eu costumo falar também que a gente nunca dá conta de tudo, né? Um dos maiores desafios no início realmente foi a questão de organizar a rotina, a questão de um planejamento financeiro, de conhecer mais o mercado, a bagagem que eu trouxe, na verdade, do corporativo, isso ajuda muito na gestão de processos e por processos, então isso eu vejo que muitas vezes é o que conquista muitos clientes, de você mostrar uma propriedade e organização e planejamento daquilo que você está fazendo, não só de mostrar a preocupação em atendê-lo, em trazer segurança para as negociações. E é uma loucura, a rotina é muito dinâmica, não dá nem para se chamar de rotina. Em minutos tudo pode mudar, então assim, muitas vezes a gente tem agenda fechada, num dia ela está completa, ela está cheia e surgem compromissos, contratempos com os clientes e ela começa a ficar com brechas, né? E a gente vai encaixando no dia a dia, coisas pessoais. Do nada também acontece de um dia não termos compromissos e ela preenche também rapidamente. Então a gente tem que estar sempre ali atento, ligado. E essa questão da busca do equilíbrio, eu acho que é isso. Nosso propósito de vida é, na verdade, acho que viver e não absorver tanto e buscar mais, que elas fiquem mais leves possíveis, então é desafiador. E nesses 5 anos, você teria, assim, uma situação que foi extremamente desafiadora, que você leva para a sua vida isso? Não vou dizer algo marcante, mas é que acontece no dia a dia, sabe, Andréia? É mais assim no sentido de, muitas vezes, a gente deixar um filho doente para atender e manter um compromisso que você tinha.
Eu tenho só coisas boas, assim, porque tem muita coisa triste, assim, de ouvir muitas vezes alguma pessoa dizer que não quer ser atendido por uma mulher, que gostaria de ser atendido por um homem. Isso é algo que dá uma baqueada assim, mas você aí mostra realmente a nossa força, e depois lá no fim ainda houve elogios e você consegue reverter aquela situação. Há quem discorde, mas quando eu ouvi isso uma vez assim, nasce um filho, nasce uma mãe e nasce a culpa junto. Então, muitas vezes ainda volta aquele questionamento, será que eu fiz realmente o melhor? Fiz tudo o que eu podia. Uma coisa que me veio aqui agora no cérebro é muito mais não que nós ouvimos do que um sim. E essa coisa do imediatismo de hoje em dia, cada vez mais chega uma mensagem, quem responder primeiro realmente vai ter mais chances ali de estar retendo aquele cliente ou não. Aconteceu um caso que eu recebi um cliente interessado e chegou 6 horas da manhã a mensagem dele interessado num imóvel e eu já respondi. Minha cliente já, a primeira coisa que ela falou, nossa, que bom, achei alguém que acorda cedo igual eu. Era um domingo. De uma forma resumida, assim, ela falou, eu quero visitar esse imóvel hoje cedo. É num condomínio de altíssimo padrão. E eu falei pra ela, vamos. Só que eu tinha agendado um almoço de família. Tentei marcar o mais cedo possível e realmente a gente conseguiu. Então, nós fomos pro condomínio e ela era uma cliente realmente quente que nós falamos. Ela realmente estava interessada. E ela fez proposta, a gente acabou fechando o negócio. Mas no momento que eu estava com ela, em loco, ela começou a me mostrar. Ela falou, olha, tem vários corretores me respondendo só agora, às 10 horas da manhã. E o horário dela eu já às 6. E eu já estou falando que eu já estava com o corretor, inclusive que estou fechando o negócio. Mas assim como outras situações já surgiram, como eu comentei, de deixar um filho doente e sair me quebrando para atender o cliente, para poder não deixar um atendimento de lado, e os clientes não fecharam. Às vezes a gente tem que parar, analisar e ver. Eu quero reter meus clientes, é muito gratificante e reconhecimento que a gente tem de quando um cliente gosta do teu atendimento, mas eu também tenho a ciência de que muitas vezes eu só estou no lugar certo, na hora certa. E a gente tem que estar preparado para todos esses momentos. Até para os nãos que os clientes nos dão. A gente entender que o não, às vezes, não é para a pessoa, mas é um não do cliente para ele mesmo. Tem muitas pessoas que compram apenas um imóvel na vida, né? Tem que estar atento a buscar ali o que eles precisam, o mercado, mas, ao mesmo tempo, o meu foco é entender o que o meu cliente precisa. Foi isso que me encantou e eu vi que poderia fazer diferente e foi o que fez eu mudar a minha visão do mercado imobiliário em relação ao mercado imobiliário. A forma que atende o cliente. Exatamente. Humanizar esse atendimento é o seu diferencial. E quais são seus planos agora para os próximos 5 anos? Eu pretendo escalonar um pouco para migrar e ter uma equipe de lançamentos e uma equipe, um foco para o mercado internacional. A gente vai organizando, mas com o pé no chão, eu gosto muito de ir aos poucos e sempre prezando pela minha qualidade de vida. Qualidade de vida, isso é o principal. Dani, e assim, você pensando no mercado internacional, numa frase curta, o que você diria para quem quer ingressar no mercado internacional? Uma palavra seria relacionamento e vontade, né? Duas palavras, assim. As coisas são muito naturais, como eu comentei, a questão da curiosidade, precisa de foco, precisa de dedicação, levar as duas coisas aqui ao mesmo tempo, você tem que ter uma equipe. Se você tem vontade, decidindo o que você deseja, se organizando, tendo um planejamento, o que eu quero, você precisa pontuar tudo aquilo que você precisa para alcançar aquilo que você deseja. O que eu estou levando hoje para mim é que o mais importante é a gente manter esse equilíbrio saudável entre vida pessoal e vida profissional, conhecimento, networking. Eu costumo dizer que network é mais importante, relacionamento é mais importante que dinheiro. Se a gente tem dinheiro, mas não tem relacionamento, a gente não consegue fazer negócio com facilidade. Você pode não ter dinheiro, mas você tem relacionamento, você vai fazer negócio. Com certeza. E olha a dica de ouro da Dani. Nem tudo é sobre dinheiro, às vezes é sobre pessoas mesmo. Obrigada, ficamos por aqui e espero que tenha acendido uma luz no seu cérebro para esse mercado tão promissor.